Correção. Vírus são DNA ou RNA, envolto numa cápside de proteínas. Proteínas apenas não são vírus, são prions. Gente, esse comentário surgiu no meu vídeo de por que vírus existe. Então, vamos lá, vamos colocar o pingos nos is, porque não foi só esse comentário, tiveram uma série no segmento. Então, vamos detalhar cada ponto, até porque aqui é uma página de divulgação científica. Então, a gente lida com a verdade e em compreender a realidade. Aqui não tem nada de ficar falando qualquer coisa. Então, não tem briga de ego aqui. A gente está aqui para aprender, porque é uma comunidade de ensino e aprendizado. Então, eu agradeço a correção e apesar da nossa conversa ter sido desarmônica, a gente precisa colocar alguns pingos nos is para entender alguns pontos. Então, o vídeo ele é sobre por que existe vírus. Então, não é sobre o que vírus são, nem como eles são. O vídeo é um insight sobre como que os vírus podem ter surgido, os vírus que a gente conhece hoje, podem ter surgido a partir da Terra primitiva. Então eu faço um resumo até a gente chegar no mundo de RNA e todo um contexto para a gente entender como entidades químicas, reagentes com a capacidade autocatalítica, ou seja, de acelerar uma parte do corpo dela, digamos assim, consegue acelerar a própria reação que ela carrega. Isso gera aglomerados cada vez mais complexos e intrincados que a gente consegue perceber e interpretar como níveis mais simples foram até os mais complexos. Então, o vídeo não é sobre vírus em si, como eles são, em si um insight de como eles podem ter surgido, de como eles podem ser. Porque a gente não tem fóssil de vírus. E é uma lacuna muito grande na biologia. Precisa de muita tecnologia para a gente poder dizer exatamente como os vírus surgiram, né? E como eles coevoluíram com os seres vivos. Porque a gente sabe que um vírus, para ele poder funcionar, ele precisa de um maquinário vivo. Senão ele não tem o seu metabolismo. Então, com certeza, o vídeo ele foi um insight. Mas após eu ver o vídeo, analisar, no começo eu falo, né, que vírus é o quê? E aí eu digo DNA, RNA e proteína. E sim, e aí foi um erro meu, quero corrigir justamente nesse vídeo, porque a proteína, ela não é um vírus. Um prion, por exemplo, ele não é um vírus, ele é uma proteína anômala. E essa proteína anômala, ela vai reagir, ali ter uma reação em cadeia, né, gerar uma cascata. Então vai ter uma resposta autocatalítica, e essa autocatálise, que no próprio corpo dela tem um componente que acelera a própria reação que ela produz, vai gerando esse efeito cascata nas próximas e mudando a geometria dessas proteínas, tornando as próximas anômalas. Então, sim, proteínas não são vírus, tá? Todo vírus ele é DNA e RNA, mas o vídeo foi sobre um insight de como entidades químicas reagentes podem se tornar aglomerados mais complexos e formando entidades biológicas reagentes. Mas vamos colocar os pingos nos is nos outros detalhes. Você disse que vírus não tem metabolismo. E, de fato, é parcialmente verdade isso. Porque alguns vírus, eles não têm metabolismo de jeito nenhum e ele precisa de uma célula, né, um maquinário vivo para poder funcionar. Mas existem vírus que eles têm ribossomo. E esse ribossomo primitivo, ele consegue produzir parte do seu metabolismo proteico. Então ele tem sim um metabolismo parcial. Para quem tiver curiosidade sobre isso, eu tenho um vídeo explicando os supervírus, megavírus nisso. Então, para aproveitar que esse vídeo é de correção, o meu vídeo também sobre o que são prions, em um trecho eu acabo confundindo virulento com infeccioso,
Então eu acabo confundindo aquela palavra viral e dizendo que eles são vírus. Prions não são vírus, porque para ser vírus ele precisa ter DNA e RNA. E a proteína, ela não tem ácidos nucleicos. Então, uma proteína com geometria respondendo de forma anômala, reagindo e produzindo radicais livres, é conhecido como um prion, certo? Então, é mais ou menos isso daí que eu tinha que colocar. Então, para dar uma recapitulada, um resumo, o vídeo, porque vírus existe, é uma explicação sobre a origem da vida, e a partir disso a gente tem um insight de como podem ter surgido entidades complexas como os vírus que a gente conhece hoje. O metabolismo de vírus, alguns possuem sim metabolismo parcial. Prions não são vírus, são proteínas anômalas que têm essa resposta de reagir e produzir radicais livres semelhante aos vírus e de ter esse corpo autocatalítico como os vírus também apresentam. Então eu confundi algumas terminologias e fiz uma análise muito geral que pode confundir a galera. E para finalizar, no meu vídeo onde eu diferencio de fato o que são os vírus e delimito eles e comparo vírus com bactéria, lá eu falo de cápsula e capsídeo. Então eu vou explicar melhor as terminologias para não ter confusão. Então, cápsula seria um invólucro, uma extra camada de proteínas que alguns vírus têm. E o capsídeo, o termo correto é cápside proteica, ele é um invólucro de proteína que todos os vírus têm. Então, todo vírus é RNA e DNA e ele tem essa cápside proteica protegendo ele, beleza? Então, assim, eu não sei se o meu nível de grau de formação é o mesmo que o seu, mas não faz diferença. Eu fiz o meu dever de casa. Valeu! Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de divulgação científica, quiser aprender com a gente e vamos aprendendo junto aí, construindo essa comunidade, basta seguir o canal. Valeu, gente!